Vamos então repercutir tudo isso agora ao vivo para tentar entender um pouco mais sobre esse cenário com Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG, que vem conversar com a gente e explicar um pouco o que significa se a gente está realmente com uma economia desacelerando ou não diante desse BCBR. Bem-vindo, Flávio, mais uma vez por aqui. Um bom dia para você. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho de economia. Pois é, e quero justamente entender, a gente vai olhando juntos os dados aqui, mas queria muito saber a sua percepção, antes de mais nada, sobre esse resultado que acaba de sair, então. É um resultado, essa alta de 0,1%, tende a ser algo positivo, olhando já para o mês de maio? Bom, o resultado veio melhor do que esperado, né? 0,1 de crescimento, a gente esperava um número muito próximo de zero, né? Nossa projeção era menos 0,1. Então, não é uma surpresa grande, né? O que a gente tem de importante nesse resultado é um pouco a confirmação de que, ao longo do segundo trimestre, a gente vai observar, hoje vem observando, desaceleração da atividade. A gente não pode esquecer que no primeiro trimestre a economia cresceu mais de 1%, né? Puxada pela agricultura e pela demanda doméstica. E agora, então, a gente vem observando sinais de acomodação. O IBCBR é meio que uma síntese dos indicadores que saíram. A gente teve produção industrial, que caiu 0,2%, a gente teve o setor de serviços, que caiu 0,4%, ontem saiu a PMC, né, que é a pesquisa mensal do comércio, também mostrando uma desaceleração da atividade do comércio varejista, crescendo ali 0,1% varejo restrito, caindo 0,2% o varejo ampliado, e o IBCBR meio que junta tudo isso, né? E a gente incorpora também o setor agropecuário, mas no final das contas, o que ele está tentando reproduzir para a gente? Qual é a dinâmica do PIB no mês a mês, né? É uma estimativa do Banco Central para fazer isso. A gente tem então observado sim uma desaceleração do ritmo de expansão. Se a gente for pegar o resultado de hoje, né, com esse crescimento de 0,1 e pensar na ótica do trimestre, você tem um crescimento de 0,7. Então, um crescimento que está ainda forte, mas desacelerando em relação ao mais de 1% que a gente viu no primeiro trimestre desse ano. Olhando para o cenário daqui para frente, o que esse resultado indica pelo que a gente tem visto, Flávio? Eu acho que é a extensão dessa desaceleração, né? De fato, a gente vem com um cenário de taxa de juros muito alta por bastante tempo. Acho que no primeiro trimestre a gente teve a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A gente teve o aumento do salário mínimo. Isso acabou ajudando um pouco a economia, né? Principalmente o lado do consumo das famílias nesse período, né? A demanda doméstica foi um pouco mais forte no primeiro tri, mas a gente tem ainda taxa de juros altas, né? Por mais que o governo venha com diversas ações, com desenrola, né? Tentando impulsionar a economia, medidas que a gente chama de parafiscal, né? Que são medidas de estímulo a crédito, justamente tentando evitar uma desaceleração maior, o fato é que os juros pesam, né? Então todo esse período muito longo, muito extenso, de juros muito altos, vão acabar pesando sobre a economia. Então a gente tem observado, assim, se a gente for pegar a Induca, eu falei que, por exemplo, o IBCBR está apontando para um crescimento de 0,7%, ele é basicamente derivado de uma indústria que vem muito forte, a indústria de refino de petróleo, a indústria extrativa mineral e a indústria de automóveis foi o que puxou um pouco a economia agora, ainda nesse período. Mas quando a gente vai para outros setores, como serviços ou comércio, já está mais perto de zero ou até ligeiramente negativo, né? Pegando pelo próprio resultado de hoje, no trimestre, a gente tem um crescimento de só 0,3% para o setor de serviços, quanto o IBCBR que está com 0,7%. E é isso justamente a indústria, com um crescimento de 1,3% que está liderando essa expansão. Aproveito para te perguntar também, Flávio, diante do que a gente tem acompanhado, por esse BCBR especificamente de maio agora de 2026, como que você acredita que a gente pode já perceber, talvez, os impactos, os reflexos de um corte de juros que tem acontecido, ainda que de forma mais lenta? Você trouxe esse ponto que a gente segue com juros muito altos, e é verdade, mas agora a gente está num cenário de que talvez até exista um novo corte de juros ainda nesse ano. Inclusive, essa é a projeção que o mercado tem feito, pelo menos até agora, de pelo menos um corte até o fim do ano. O quanto que esses cortes, que foram pequenos, mas que ainda assim aconteceram, podem se refletir na economia do Brasil e podem auxiliar? A expectativa é que o processo de calibração de taxa de juros do Banco Central comece a apresentar resultados sobre a economia mais para o final do ano. Tá muito recente, né, o começo do processo. A gente começou ali no segundo trimestre, basicamente, né, o processo de ajuste de política monetária. A gente também acha, a gente concorda que talvez o BCE ainda corte aí na reunião de agosto. Pode ser que após as eleições ele consiga retomar um pouco esse ciclo de calibração, mas a ideia é que
o BC está cortando muito pouco, né? Então a gente estava com juros de 15% e agora a gente tem juros de 14 e 25 ainda, né? São taxas de juros muito altas. E quando a gente vai pegar taxas de juros reais, também elas seguem muito elevadas, né? Então o que mais conta, na verdade, é a taxa de juros real. E elas estão em torno de 10% ainda quando a gente desconta a inflação. Portanto, assim, o movimento que a gente espera de política de impacto sobre a atividade via redução de juros é muito modesto. E deve começar a pegar ali, talvez, o terceiro para o quarto trimestre. E aí, se a gente conseguir estender esse processo por mais tempo, eventualmente os impactos fiquem mais claros no primeiro trimestre do ano que vem. Mas a gente não espera muito impacto mesmo, porque todo o movimento de correção de política monetária foi muito modesto. A gente está falando aí de, por enquanto, menos de 1 ponto percentual sobre a taxa de juros, então, portanto, o impacto sobre a atividade muito limitado ainda. Já aproveito para te perguntar quais são os riscos que podem ainda levar a um cenário talvez de maior desaceleração da nossa economia na sua avaliação, Flávio? Vamos lá, assim, tem a questão do efeito dos juros, né? Os juros ainda alto por muito tempo, então isso é o principal fator de risco para a desaceleração da atividade, mas eu diria que a incerteza do cenário internacional também é um ponto de atenção, né? A gente teve muita volatilidade nos preços do petróleo. O preço mais alto ajudou, né, um pouco a balança comercial, mas a gente tem tarifaço, você tem toda uma incerteza em relação à política monetária nos Estados Unidos também, né? Esse movimento de petróleo gerou uma alta de preços no curto prazo, ainda que ela não tenha afetado muitas expectativas de longo prazo. É um risco, né? A gente viu um Fed que está mais propenso a subir do que manter a taxa de juros até o final do ano, né? Pelo menos é a indicação que a gente tem pela comunicação, pelo que a gente viu de material apresentado nas decisões recentes. Então, assim, você pode ter taxa de juros mais alta no mundo como um todo. Você tem esse petróleo que, mesmo ele tendo voltado, ainda está mais caro do que estava anteriormente. Então, isso afeta condições financeiras, implica em um risco de uma desaceleração mais forte da atividade no âmbito global. Isso, de alguma maneira, poderia afetar a gente. Mas o mais importante mesmo é a questão da taxa de juros. Taxa de juros alta significa crescimento mais moderado ao longo do tempo. Já aproveito para te perguntar também sobre o agro. O quanto que o agro evoluiu agora especificamente nesse BCBR. Queria saber a sua projeção diante do que a gente está acompanhando. Se continua sendo como um todo o principal motor da economia brasileira ou ainda merece atenção? Ele foi, na verdade, o grande propulsor no primeiro trimestre, né? O primeiro trimestre foi onde a agricultura cresceu bastante e isso puxou a economia, ajudou a puxar a economia, né? Junto com, como eu falei, a demanda doméstica, aquelas medidas de curto prazo que a gente viu. No IBCBR do mês de maio, a agricultura caiu 1%, que está compatível, se a gente for pensar o que a gente espera para o trimestre para a agricultura, tá? Então, depois do primeiro trimestre mais forte, a gente tem agora uma expectativa de contração do PIB agropecuário no segundo TRI. E depois do terceiro e quarto trimestres um pouco mais de lado. Então, para esse ano, para a agricultura, a gente está pensando ela crescendo pouco, está crescendo ali em torno de 1%. E aí tem um pouco da questão do El Niño, né? A gente tem a expectativa, a gente já está num cenário que é um El Niño, ele precisa se configurar por mais tempo, claro, para você poder falar de fato que é El Niño, mas em termos de processo ou dinâmica, né, a gente já está meio que entrando no El Niño, né? Então, isso pode trazer impacto sobre a agricultura no final do ano, em regiões específicas do Brasil, né? Mais o sul e o nordeste do Brasil tendem a ser mais afetados por esse fenômeno climático e isso afetar um pouco a produção. Então, no caso, foi muito importante o primeiro trimestre do ano a agricultura, mas agora para o restante do ano, a gente vê com um viés um pouco mais de baixa, que pode trazer algum risco em termos de crescimento econômico. E aí também pensando para o ano que vem, né? Porque isso afeta um pouco o plantio de soja, período de plantio de soja, então a gente pode ter ano que vem uma safra um pouco mais fraca também, tá? Então, no caso da agricultura, ela perde um pouco desse poder, né, de gerar dinamismo para a gente agora no curtíssimo prazo. Muito bem, Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG. Obrigada, viu, mais uma vez pela conversa por aqui. Um bom trabalho e bom fim de semana. Obrigado, Muriel. Um bom final de semana a todos. Obrigada. Tchau.